Pessoal, o conceito contemporâneo de avaliação pensa em avaliar como atribuir valor a. Então, ao pensarmos a avaliação do nosso trabalho e do trabalho dos nossos alunos, nós vamos olhar para aquilo que a gente já construiu e também para aquilo que ainda está para construir, porque é justamente esse olhar amplo, global sobre o processo que vai nos possibilitar criar meios efetivos para mediar a evolução desse aluno durante os nossos cursos, né? Então vamos pensar em avaliação diagnóstica, que diagnostica de ver a quantas anda o processo de ensino e também o processo de aprendizagem, aliás, principalmente o processo de aprendizagem, né? Pois bem, então na avaliação diagnóstica eu vejo o que o aluno já construiu, eu vejo os conhecimentos prévios, eu vejo se as nossas aulas, as nossas metodologias estão resultando em construção de aprendizagem, desenvolvimento desse aluno, né? Então, se eu diagnostico e a partir do diagnóstico eu apresento novas ações que levam o aluno a patamares superiores de aprendizagem, eu precisarei ver ao fim dessa ação e também ao longo dela se aquilo que era a minha intenção está se transformando em verdade do nosso curso. Isso faz com que a avaliação seja também processual e contínua por sua vez. O que é muito importante a gente considerar na avaliação? A avaliação, ela é um retrato do processo de ensino-aprendizagem. Então, se durante a minha aula tem problematização do conhecimento, na hora que eu for fazer a minha prova, eu tenho que ter questões que trabalhem a problematização do conhecimento. E também eu preciso avaliar esse processo de aula, essa interação, né? Essa dialética, esse diálogo que se encontra durante os nossos percursos de ensino e também durante os percursos de aprendizagem dos nossos alunos. Se eu dei uma aula em que eu fiz uma dramatização com eles, eu preciso avaliar essa dramatização. E aí, na hora em que eu for para elaborar minha prova, na minha prova tem que ter uma questão que pede essa mesma habilidade, né, que o aluno tem que desenvolver e essa competência que ele tem que desenvolver no momento em que ele faz uma dramatização, né, que é justamente essa capacidade de sintetizar, de reelaborar, de superar o conhecimento, né? Então, a prova, a avaliação formal, ela tem que ir ao encontro da nossa aula. Eu não posso dar uma aula em que todo dia eu discuto com os alunos, em que todo dia eu faço trabalhos criativos, isso e aquilo, aí chega na hora da prova eu pergunto, o que é? Cite 3 partes. Poxa vida, minha aula foi só ensinar o que é? Ela foi só ensinar, só treinar o aluno para citar 3 partes? Não foi, né? Uma outra coisa é que a gente tem que ter clareza dos nossos objetivos na hora da gente elaborar a nossa avaliação. Então, se eu tinha objetivo de fazer com que o aluno aprendesse a aplicar o uso das operações matemáticas numa situação da realidade, na avaliação eu precisarei primeiro observar como é que ele fez isso na aula e também, se eu estiver pensando agora na avaliação formal, eu preciso criar uma questão em que ele vai usar o conhecimento teórico da matemática para resolver um determinado problema na realidade, né? Então, minha aula trabalhou com matemática aplicada, minha avaliação trabalha com matemática aplicada. Uma outra coisa também que é preciso prever na avaliação é a questão do conhecimento prévio. A gente já entendeu que o processo de ensino-aprendizagem ele só é efetivo se conhecimento prévio for a base para ancorarem os conhecimentos novos. Então, na minha avaliação diagnóstica, eu vou observar se os meus alunos já têm conhecimentos prévios para a minha aula de amanhã, né? E aí eu também observarei se depois do nosso processo de ensino-aprendizagem, o meu aluno construiu conhecimentos e concepções para a aula do outro dia. Então, processo de ensino-aprendizagem envolve sequência didática. A avaliação olha para cada passo dessa sequência
para ver se o que a gente queria aconteceu, porque só assim eu posso propor a continuidade da sequência, os novos caminhos da sequência.